Boa noite, meu nome é Sérgio, sou um filho amado por Deus, me recuperando atualmente de procrastinação, compulsão alimentar e medo. Então hoje nós vamos estar falando do passo 5, né? Que é o passo da transformação. Então nós continuamos a nossa série, né? De 8 lições. E agora o caminho para a recuperação de Rick Warren, que está baseado, né, esse princípio da mudança, da transformação, é o princípio 5. Próximo. Como já foi lido pela Cleo, peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente submeto-me a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Feliz as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Passo 5. Admitimos perante Deus, perante nós e perante outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então, irmãos, esse texto aqui de Romanos 12, 1 e 2 é a chave. É a chave para você alcançar a transformação, né? É a chave para você ter uma mudança de vida. Então, vamos ler aqui com calma. Aqui, ó. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, ele está pedindo o quê? Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Então, transformar, mudar de mente, a maneira como somos transformados e mudando a nossa maneira de pensar. Então, só dessa forma nós poderemos ter transformação e ter mudança em nossa vida, quando nós mudarmos a nossa maneira de pensar. É isso que nós vamos estar vendo aqui nessa noite. Primeiro uma perguntinha, né, para começar. Qual é a principal área de recuperação que você precisa trabalhar? Isso aí você pode responder para você mesmo, né? Qual que é a principal área? Essa área é uma área fácil de ser transformada? É uma área fácil de ser mudada? Você acha que depois que você resolveu tratar da sua área de recuperação, vai ser um caminho simples? É fácil, simples, pela sua força? Eu quero mudar, eu quero ter uma nova vida. E a partir da manhã você já mudou, né? Então, isso é um processo, irmãos. Não é fácil, né? Não é de um dia para o outro. É isso que nós vamos estar vendo. Próximo. De onde vieram os defeitos do meu caráter? Falar sobre de onde vêm os meus defeitos de caráter mostra por que é tão difícil me livrar deles. Porque você é complexo. Os defeitos do seu caráter vêm de 3 fontes. Fontes biológicas, fontes sociológicas e fontes teológicas. Então, são 3 fontes. A primeira, né, os meus cromossomos, os genes, né? A segunda, as minhas circunstâncias. E a terceira, as minhas escolhas. Então, esses 3 fatores, né, é que influenciam nos meus defeitos de caráter. É nos vícios, é na minha compulsão, é no pecado.
Então são dessas fontes que vêm os defeitos de caráter. Próximo. Dos meus cromossomos. Então, dos meus genes. Alguns dos meus defeitos foram hereditários. Ambos, seu pai e sua mãe, contribuíram para os seus 23 mil cromossomos. E você herdou alguma de suas fraquezas. Você herdou defeitos físicos de seus pais. E você herdou também alguns defeitos emocionais do seu pai. Isso explica a sua predisposição com respeito a certos problemas. Genética explica predisposição, mas não desculpa o pecado. Por isso que a gente pensa, né? Às vezes na sua infância você lembra do seu pai, uma forma como seu pai tratava, né? Que você não gostava, você até odiava, né? Aí agora que você tem os seus filhos, você acaba se pegando fazendo a mesma coisa e nem percebe, né? E a mesma coisa vai passando para o outro filho. É maldição hereditária? Não, né? É que vem parte. É parte da genética, é parte dos genes que vem acompanhando você, né? Próximo. Então, o outro item é das minhas circunstâncias. Você foi criado de uma determinada maneira e você aprendeu muito da sua maneira de se relacionar dos seus pais e dos seus hábitos. Você aprendeu de seus pais e você aprendeu também de outras pessoas. Você aprendeu a responder às suas próprias necessidades de determinadas maneiras e como proteger a si mesmo, como lidar com feridas e rejeição. Muitos de seus defeitos de caráter geralmente são algumas tentativas de preencher necessidades insatisfeitas. Você tem necessidades legítimas de respeito, mas se você não é respeitado em sua infância, você troca o respeito por atenção e descobre diferentes maneiras de ter atenção. Próximo. Terceiro item, das minhas escolhas, ou seja, das minhas decisões. Se você escolhe algo por um longo período, isso acaba se transformando num hábito. Uma vez que se torna num hábito, você fica preso. Coisas que você nunca pensou em desenvolver em sua vida são desenvolvidas porque você escolheu fazer determinadas coisas que se transformaram em hábitos. Defeito de caráter geralmente são qualidades positivas, sendo usadas da maneira errada. Por que é que leva tanto tempo para se livrar dessas coisas? Por que é tão difícil? Eu tenho tentado modismo, terapias, livros e seminários e nada me ajuda. Próximo. Por que é tão difícil de mudá-los? Porque eu os tenho tido por um longo período de tempo. Você não os tem da noite para o dia. Levaram-se vários anos e por isso você também não vai perdê-los da noite para o dia. Muitos hábitos, padrões comportamentais que você tem desenvolvido em sua infância podem ser confortáveis e podem até ser autodestrutivos, mas pelo menos eles são familiares a você. É como se fossem velhos pares de sapato. Talvez eles não sejam os melhores para correr, mas eles são confortáveis. Assim, a respeito de muitos dos seus defeitos, você diz: eles são simplesmente a maneira como eu sou, porque vocês os têm tido há muito tempo, e é muito difícil deixar que eles acabem. Bem, falou aqui dos velhos pares de sapato, né? Aí eu me lembrei do meu tênis. O meu tênis era tão confortável, né? Eu gostava tanto do tênis, né? Acontece que quando chovia entrava água, né? E aí eu sempre reclamava em casa: caramba, tô com as meias molhadas, tô com o pé molhado, né? E todo mundo em casa: compra um tênis novo, né? Aí o que eu fiz? Segui o conselho, né? Dos meus familiares lá, né? Da minha esposa, das minhas filhas, e comprei o tênis. Aí eu estou usando. Agora eu percebi que o meu pé dói. Eu ando e está inchado e faz calombo, né? E eu me sinto totalmente desconfortável.
Aí eu me pego pensando, né? Que saudade do meu tênis velho, né? Como era confortável o meu tênis. Nossa, era tantos anos que eu já estava com ele, né? Pô, justo agora foi dar problema, né? Então, irmãos, para você ver o que acontece na nossa vida, né? Da mesma forma, a gente acaba se acostumando com os maus hábitos, com o vício, e acaba até achando normal. Próximo. Por que eu me identifico com eles? É uma questão de identidade. Nós confundimos a nossa identidade com determinadas coisas. Não sei porque geralmente confundimos nossa identidade com os nossos defeitos. Dizemos, isto é apenas a maneira como eu sou. Você não tem que ser daquela maneira. Você pode mudar. Quando você diz, este é o jeito que eu sou, você está identificando a sua identidade com os seus defeitos. Complete estas frases em sua mente. Ser como eu é ser o quê? Um viciado em trabalho, um obeso, um ansioso, passivo, alguém que deixa as pessoas passarem por cima, medroso, de temperamento difícil. Qual que é o seu caso? Né? Próximo. O que você é o que você está estabelecendo para si mesmo, e identificando-se a si mesmo como aquele defeito, e isso se torna uma espécie de profecia que se cumpre automaticamente. Você diz, eu fico sempre nervoso quando entro em aviões. O que é que vai acontecer na próxima vez que você entra no avião? Você ficará nervoso. Você define-se a si mesmo dizendo, este é como eu sou. O que acontece é que inconscientemente, uma das razões pelas quais você não pode mudar é porque você está com medo. Se eu deixar de ter esse efeito, será que ainda serei eu mesmo? Isso tem sido parte de mim. Sempre fui desse jeito. Se eu me livrar disso, será que ainda serei eu mesmo? Aqui também falou de entrar no avião e ficar nervoso, né? Aí eu me lembrei no tempo que eu era auditor, e eu tinha que viajar no Brasil todo de avião. Só que eu tinha medo. Por quê? Porque eu tenho claustrofobia. Então, quando eu viajava, né, que acontecia? Eu chamava a aeromoça, aí eu falava que estava meio nervoso, né? Um pouquinho, não falava que estava com medo, eu falava que estava meio nervoso. Aí eu pedia para ela se ela não podia dar um negocinho para mim tomar, né? Para ficar dar uma relaxada, ficar mais calmo, né? Aí ela, sim senhor, eu trazia, né? Uma gentileza, né? Ainda trazia alguma coisa para mim beber, um lanchinho, né? E eu conseguia fazer de conta que não estava acontecendo nada, até chegar. Por quê? Porque uma das áreas minha é o medo, é a fobia. Eu tenho claustrofobia, né? Então não posso ficar em lugar fechado. E como é que eu ia fazer? Fazia parte do meu trabalho, eu tinha que viajar, não tinha como falar que não ia, né? Então eu tinha que lidar com essas situações. Próximo. Terceiro, porque eles têm uma recompensa. Todo defeito tem uma recompensa. Eles mascaram minha dor, eles me dão uma desculpa para fracassar, eles podem compensar a culpa que sinto em minha vida, eles podem conseguir minha atenção. Meus defeitos permitem me controlar outras pessoas. Quando um comportamento negativo se repete em você, seus filhos ou em alguém, mesmo sendo autodestrutivo, sempre é uma espécie de recompensa associada com ele. Talvez você nunca tenha pensado nisso desta maneira, mas há uma recompensa. Nós não fazemos coisas que não nos gratifiquem. Próximo. Por que Satanás me desencoraja? Ele está constantemente sugerindo pensamentos negativos. Ele é o acusador. Ele diz, isso nunca vai funcionar. Você não é capaz de fazer isso. Você não pode mudar. Alguns de vocês têm ouvido esta série de sermões sobre a recuperação e ficam pensando, isso é bom, eu realmente gostaria de me livrar desse hábito, eu gostaria de parar de odiar aquela pessoa, eu gostaria de parar de sentir dor das feridas, das minhas experiências do passado, que aconteceram anos atrás, que aconteceram lá no pátio da escola, eu gostaria muito de mudar. Então, você sai da igreja e Satanás começa, né? A
a falar na sua mente, no seu psicológico. Quem você pensa que é? Você acha que vai mudar? Ah, pode esquecer. Outras pessoas podem mudar, mas você não. Você está atolado. Não há esperança para você. Nem mesmo pense na possibilidade de mudar. Mas o que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, né? Ele é um enganador, é o pai da mentira. Então nós não devemos acreditar nele. A Bíblia também diz, né, que a verdade nos liberta, né? Aí verdadeiramente nós seremos livres. Próximo. Como é que eu coopero com Deus nesse processo? Nós vimos lá em Romanos 12:2, né? Deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Transformação, mudança da mente. Seus pensamentos são seu piloto automático na vida. Se você deseja mudar a sua vida, você precisa mudar a maneira como você pensa. A Bíblia diz que seus pensamentos determinam seus sentimentos e os seus sentimentos determinam as suas ações. Se você está em um barco e o barco está indo nessa direção, o piloto automático diz leste. Você pode forçá-los a ir à direção oeste, mas tão logo você se canse e tire a mão do leme, ele voltará a ir à direção leste. Ele está preparado para ir à direção leste. Por quê? Porque está no piloto automático. Próximo. Muito em breve você vai ficar cansado e vai largar o leme, e o barco automaticamente irá à direção oposta à que você deseja. Então eu tomo uma decisão, farei isto, eu faço uma resolução através da força de vontade, eu forço a mim mesmo, mas muito em breve vou ficar cansado e vou acabar abandonando a minha dieta, vou fumar de novo, vou agir da maneira como sempre fiz, vou voltar para o vício da bebida, né? Voltar a beber. Se você deseja mudar, precisa mudar o seu piloto automático. O que é seu piloto automático? Quando você diz ser como eu é ser, isto é o seu piloto automático. Eu também, quando estava vendo essa lição, eu também me lembrei, né? A minha família, né? O pessoal lá em casa queria ir para a praia. Mas aí eu dava desculpa porque eu precisava fazer manutenção no carro para poder ir para a praia, né? Aí o pessoal, de tanto ficar insistindo, eu fui lá, o que eu fiz? Comprei os 4 pneus do carro, pneu novo. Aí o pessoal, e aí, comprou os pneus novos? Vamos para a praia? Não, pessoal, não dá ainda. Por quê? Eu comprei os pneus, mas o carro ainda precisa fazer uma manutenção. Precisa fazer alinhamento, precisa fazer balanceamento. Por quê? O carro estava com os pneus novos, mas quando eu andava, ele ficava puxando para a esquerda. E eu ficava jogando ele para a direita, né? Aí eu falei, poxa, eu não posso pôr minha família em risco. Aí a minha família, por que você não leva o carro no mecânico e faz esse alinhamento e balanceamento? É caro? Não, não é caro, né? Aí fui lá no mecânico, né, que eu conhecia, aqui perto de casa. Queria fazer vou para a praia, e eu queria fazer o alinhamento e balanceamento. Dá para fazer? Dá para fazer. Aí ele foi lá examinar o carro parece que ficou 2, 3 dias. Eu não sabia que demorava tanto assim, né? Aí o cara me liga, seu Sérgio, é o seguinte, tem uns probleminha aqui, precisa trocar a bandeja, precisa trocar o pivô, precisa trocar não sei o que, tal. Aí eu olhava para minha família lá, minha esposa, e aí, vamos para a praia hoje? E eu ainda tentando pensar, e quanto é que vai custar isso, né? Aí o cara me deu o orçamento, quase que eu caí de costa. Aí beleza, né? O que eu fiz? Minha família queria tanto ir para a praia, né? Aí eu fui para a praia, quer dizer, mandei arrumar o carro, né? Gastei o que eu não tinha, né? Parcelei, maior dívida, né? Para arrumar o carro, mandei trocar pivô, mandei trocar bandeja. O que tem para fazer? Então faz, né? Aí até coisa que não tinha, arrumar o freio, o cara arrumou lá. Tudo que deu para ele encaixar, ele fez, né? Maior grana. Aí minha família, vamos para a praia? Vamos para a praia. Agora foi. Aí vocês não acreditam, eu estou indo para a praia, peguei imigrantes, o carro continuava puxando para a esquerda. Pode. Eu pensei, comprei pneu novo,
levei na oficina, gastei boa grana para arrumar, fazer o alinhamento, o balanceamento, fui para a praia, tá puxando, né? Meu, acho que não ficou legal, hein? E eu pensei, pô, eu não poderia ter ido da primeira vez, porque estava do mesmo jeito, nada mudou, né? Continuando puxando para a esquerda. Mas não falei nada para a família, para eles não ficarem preocupados, né? Aí eu fui devagarinho, com segurança, né? Fui para a praia, ficamos lá alguns dias, depois voltamos, né? Aí eu voltei no mecânico. Falei, escuta, eu fui para a praia, né? Peguei a imigrante, fui fazer o teste, o carro continua puxando, da mesma forma que estava antes. Vocês não arrumaram? Dá para você dar uma olhada? Pessoal, vocês não vão acreditar, o carro ficou mais 3 dias na oficina, na mesma oficina. Ficou 3 dias, aí o cara me deu um orçamento maior do que estava antes. Orçamento maior, não, agora é caixa de direção, precisa trocar caixa de direção, precisa trocar não sei o que, né, meu? Aí eu fiquei meio desconfiado, né? Falei, meu, o carro parece que está com o mesmo problema, puxando, né? E o cara já veio com outros problemas, mas eu pedi para ele olhar tudo, né? Aí que falei, caramba, né? Aí assim não dá, né? Aí eu falei, agora o negócio é pegar uma segunda opinião, né? Aí levei em outro mecânico. Perguntei lá para um cunhado meu, tem um mecânico de confiança? Tenho. Então vou levar o carro lá, né? Aí levei o carro lá, aí o cara foi examinar, né? Precisava. Aí já veio com outro problema no carro. Não precisa trocar o amortecedor. É o amortecedor que está ruim. Trocando o amortecedor, fazendo o alinhamento, aí resolve, né? Aí lá vai eu gastar mais uma grana, um pouco, até mais do que eu já tinha gastado anteriormente, de novo, para fazer o tal do alinhamento, para ver se não puxava mais para a esquerda, né? Aí beleza. Aí fui lá, o cara arrumou, fiz o alinhamento, o balanceamento, tranquilo. Aí saí com o carro para testar, né? O carro não estava mais puxando para a esquerda. E aí fui falar com a minha cunhada, né? A minha cunhada perguntou, e o carro ficou bom? Eu falei, olha, não ficou bom. Ele está fazendo um barulho estranho que não tinha antes. Um barulho, né? E eu não sei o que é esse barulho. Aí a minha cunhada falou, então o cara não fez o serviço direito, né? Não fez o serviço, porque está com barulho e está com problema. Aí agora, fazendo a lição, eu acho que eu estava refletindo que a culpa é minha, né? Por quê? Eu que estava procrastinando. Se eu não faço a manutenção do carro, se eu não cuido do carro, o carro velho, se não tem manutenção, não tem nada, de quem que é a culpa? É do mecânico? Não, a culpa é minha, né? Eu que não faço a manutenção do carro, não cuido do carro, né? E depois joga a culpa no mecânico. Falei, poxa, então não está certo isso, né? Eu estava no piloto automático, enganando eu mesmo, né? Se eu troquei o pneu, eu tinha que fazer a manutenção, mas não tudo de uma vez. Isso aqui, cada hora é uma situação, é um processo, né? Um dia você troca o pneu, outro dia você faz a manutenção, você faz o alinhamento. Agora, se você quer ir para a praia e quer fazer tudo no mesmo dia, não vai dar certo, vai dar problema, vai dar errado, né? A mesma coisa acontece na nossa vida. Se a gente vai caminhando no dia a dia e deixa no piloto automático, aí esquece de vir do CR, esquece dos passos, esquece de um dia de cada vez, esquece das melhoras, né? Só pensar, nada muda, né? Nada muda. Mas por que nada muda, né? Se você não muda, nada muda. Próximo. Bem, vamos falar aqui de uma coisa boa, né? 7 maneiras de mudar a sua forma de pensar, a fim de que você possa cooperar com a maneira que Deus deseja mudar você e fazer de você o que Ele sempre quis que você fosse. Coisas que você pensou que nunca seria capaz de mudar, mas que mudarão. 7 maneiras de concentrar-se vitoriosamente, de tal maneira que você será capaz de mudar os seus hábitos, mágoas do passado e vícios que você nunca pensou que fossem possíveis de mudar. Próximo. Primeiro, concentrando-me em mudar um defeito de cada vez. Provérbios 17, 24. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Alguns de vocês estão ouvindo esta série de mensagens sobre recuperação e pensam, isto é muito bom, tenho 30 coisas que eu gostaria de mudar. Não façam isso.
Vocês vão ficar sobrecarregados, você ficará desencorajado e acabará não mudando nada. Você precisa ser específico. O que eu sugeri a você é orar a Deus e dizer: Senhor, quais os defeitos específicos tu gostaria de trabalhar primeiro em minha vida? Não o que eu quero, mas o que tu queres. Primeiro entrega na mão do Senhor, né? E depois você começa o seu processo de recuperação. Nós já vimos aqui no CR as outras lições, né? Se eu não me engano, teve uma lição que falava do gorila, que falava que não tinha gorila, falava da negação, né? Aí tem uma outra lição lá que fala do inventário, né? Que você tem que fazer o inventário, né? Que tem inventário diário, que você precisa fazer uma lista, né? Aí tem uma outra lição que fala que você tem que ter um padrinho, né? Para você conversar com ele, para você não caminhar sozinho. Então vocês estão vendo, irmão, é um processo, né? Tudo faz parte de processo, é um dia de cada vez, né? A mudança não é imediata, né? Mas Deus tem um plano na vida de cada um. Próximo. Segundo, concentrando-me em vitória um dia de cada vez. Mateus 6,11, né? Diz lá, né? Dai-nos este mês o nosso pão. É isso mesmo? Dai-nos este mês o nosso pão? Não é isso que diz. Aqui diz: dai-nos cada dia o nosso pão. Por quê? Porque Deus quer dar a você força suficiente para mudar um dia, não uma semana, não um mês, o resto da sua vida ou a eternidade. É um dia de cada vez. Ele quer trabalhar em você um dia de cada vez de tal maneira que você creia nele. É como um velho ditado. Pessoal, estou falando de ditado, hein? É como um velho ditado. Como é que você come um elefante? Uma mordida de cada vez. A vida medida em quilômetros é dura, mas se for medida em centímetros é mais fácil. Você escolhe um problema da vida, você não começou a ter esse problema da noite para o dia. Aquela ferida, aquela dificuldade ou aquele hábito, e você o divide em pequenos pedaços e trabalha nele um dia de cada vez e recebe de Deus a força para fazer isso, um dia de cada vez. Se a gente for ver lá na Bíblia, diz lá, né, que quando Moisés estava no deserto, né, tinha o maná. Aí como é que funcionava o maná? Era um dia de cada vez. Aí tinha gente que guardava, pegava bastante e guardava para outro dia. Aí chegava no outro dia, estava estragado. Então é assim que Deus trabalha conosco, né? É um dia de cada vez. Próximo. Terceiro, concentrando-me no poder de Deus, não na minha força de vontade. Você já sabe que a força de vontade não é suficiente. Se a força de vontade funcionasse, você já teria mudado. Você não mudará, porque não tem o poder para fazer isso. Portanto, você sabe que força de vontade não funciona. De fato, depender de sua própria força bloqueia a recuperação em sua vida. Quando você diz: eu posso resolver isso da minha vida, eu posso lidar com esse problema, posso fazer isso por mim mesmo, realmente eu estou muito bem. Próximo. Esse problema não é tão grande assim. É um problema grande, você ainda o tem. E nós sabemos que resoluções não funcionam. Resoluções estão simplesmente forçando o barco a ir a uma direção, quando tudo mais no barco está querendo ir em outra direção. Muito brevemente você vai ficar cansado e largar de mão. Resoluções não funcionam. Jeremias 14, 23. O leopardo pode tirar as manchas de seu pelo? É claro que não. Da mesma forma, você é incapaz de fazer o que é certo. Deus diz: pode esquecer, você nunca mudará através da sua própria força de vontade. Próximo. Mas aqui está uma boa notícia. Porque eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a ajuda de Cristo, que me dá a força e o poder. Filipenses 4,13.
Então você ora: Senhor, eu sei que não posso mudar, baseado em minha própria força de vontade, mas eu estou crendo em Ti para que tires de mim. Próximo. Quatro, concentrando-me no que eu quero, não no que não quero. Filipenses 4:8. Firme seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pense nas coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas. Concentre-se em coisas boas, não em coisas ruins. Nós que quer que você se concentre e para lá que você se mova, no que quer que você focaliza. É isso que domina a sua vida. Se você se concentrar no que é mal, isso vai manter dominando a sua vida. Se você se concentrar no que você tem sido, isso continuará dominando a sua vida. Se você se concentra no que você pode ser, é o que Deus quer que você seja em sua vida. Então, você se move nessa direção. Próximo. Quinto, concentrando-me em fazer coisas boas, não em sentir-me bem. Gálatas 5,16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Se você faz a coisa certa, seus sentimentos eventualmente vão alcançar você. Se você espera até que sinta que deva mudar, você nunca mudará. O diabo vai se encarregar de fazer com que você nunca se sinta desta maneira. É mais fácil agir a despeito de sentimento do que sentir que deve agir. Se você não se sente amoroso para com a sua esposa, comece a agir de maneira amorosa e os sentimentos virão. Se você espera até que sinta a vontade, vai demorar bastante tempo para isso, para que isso aconteça. Assim você diz: eu não sinto que devo fazer isso. Faça a coisa certa e não se preocupe acerca de sentir a coisa certa. Nós também temos uma coisa que a gente sempre pensa, né? É esperar que Deus, né, faça por nós. Mas o que acontece? Deus, Ele já nos abençoou em Cristo. Lá em Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então Deus já nos abençoou, né? Com todas as bênçãos espirituais, em todas as regiões celestes. Em Cristo nós já temos tudo, né? Então só depende de nós querer mudar e mudar. Próximo. Sexto, concentre em pessoas que me ajudam e não nas que me atrapalham. O tipo certo de pessoas irá ajudar você. O tipo errado de pessoas vai prejudicá-lo, impedir a sua recuperação. A Bíblia diz: as más companhias, com outras palavras, se você não quer ser picado, fique longe das abelhas. Se você sabe que são do tipo de pessoas que tentam você, fique longe delas. Se você está lutando contra o alcoolismo, você não diz: eu acho que vou até o bar da esquina para comer alguns amendoins. Péssima ideia, né? Se você está lutando contra a pornografia, você não entra em determinadas lojas, tipo sex shopping, né? Ou sites pornográficos. Você rompe os bons costumes. Próximo. E finalmente aqui o sétimo, né? Concentrando-me no progresso, não na perfeição. Alguns de vocês
que tenham ouvido esta série de mensagens estão dizendo: eu ainda não vejo muitas mudanças. Eu tenho participado do programa Celebrando a Recuperação por alguns meses e ainda não vejo em mim muitas mudanças. Não se preocupem com isso. Trata-se de um processo. É uma decisão seguida de um processo. E Deus quer que é Deus que começa seu trabalho em você e o concluirá. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Então é isso, irmãos. É um dia de cada vez, é um processo, né? Continue buscando ao Senhor, entregando a sua vida, né? E continue nos celebrando a recuperação. Uma boa noite a todos.